Estamos chegando bem perto da Quaresma. A Quaresma já começa nessa quarta-feira. E Quaresma é um tempo especial de conversão que o Senhor preparou para nós. Quaresma são 40 dias que lembram os 40 anos que o povo ficou no deserto. Os 40 dias em que o Senhor foi provado. Lembra a nossa mudança interior. Mas antes que a Quaresma comece, agora nesses dias o Senhor já nos apresenta um Evangelho, uma leitura, outra leitura que nos fala para a gente começar a pensar. Eu quero que a gente comece a meditar nessa segunda leitura que fala sobre a morte. Padre, é a primeira vez que o senhor vem celebrar aqui na nossa paróquia e fala sobre a morte. É importante a gente pensar nisso. Você já pensou, se for hoje o dia em que o Senhor te chamar? Mas padre, eu estou tão novo, como assim? Se for hoje o dia, o que eu vou dizer ao Senhor? Será que eu estou pronto para ir ao encontro com o Senhor? Será que se o Senhor me chamar hoje, eu estarei digno de me encontrar com Ele? A gente tem que pensar que, embora a gente tenha uma vida tranquila, a gente tenha uma esposa, um esposo, filhos, a gente tenha uma casa para morar, tenhamos comida, tenhamos trabalho, tudo isso é muito bom, mas há algo que pode tirar isso de nós, que se chama a morte, se a gente coloca a esperança só para as coisas aqui da terra. As pessoas aí do mundo hoje estão fazendo um monte de festas. Eu fui comprar um remedinho agora na farmácia e a senhora do caixa, eu falei, precisamos rezar por esses dias de carnaval. Ela falou, eu vendi já muitos comprimidos no dia D. Eu falei, a pílula do dia seguinte, ela se a gente esquece, a pílula do dia seguinte é uma pílula abortiva, que mata o bebezinho na barriga daquela mulher que acabou de conceber. E as pessoas vivem como se Deus não existisse. E se Deus nos chamar hoje, o que nós vamos prestar contas para Deus diante daquilo que nós vivemos? Porque depois que a gente morrer, o nosso destino está selado. Da forma como a gente viveu, vai ser o lugar para onde a gente vai. Tem duas opções: o céu ou o inferno. E o purgatório, claro. O purgatório, claro, é uma escala para ir para o céu, mas a gente tem que esforçar para ir para o céu. Sabe quando a gente aprende a jogar futebol, que a gente mira o gol, dá aquele chute de pênalti e ele pode passar perto da trave, mas ainda a gente tem que mirar, a nossa meta tem que ser ir ao céu. Uma história que mexe comigo é uma história que aconteceu com um santo da igreja. O nome dele é São Bruno. É um santo que viveu lá por volta do ano 1000. Ele nasceu na Alemanha, mas estudava na França. Ele estudava na Universidade de Paris, e lá na Universidade de Paris ele era um professor conhecido. Só que havia um outro professor que era o mais conhecido da universidade inteira. Um homem muito famoso mesmo, pela sua palavra, era um homem de posses, todo mundo conhecia quem ele era. De repente, esse homem morreu repentinamente. De uma vez, morreu. No dia seguinte, depois que ele morreu, foram lá fazer o velório. Aquele lugar de velório estava cheio de gente, professores, pessoas ilustres, estudantes, entre eles São Bruno, que também era professor na mesma Universidade de Paris. Às vezes a gente pode achar, padre, mas isso é uma história medieval. Não, isso está documentado nos livros da Universidade de Paris, nos livros de história e, claro, no livro da história de São Bruno. Isso está amplamente documentado, historiograficamente documentado. O que aconteceu? Estava o defunto lá, deitado, e de repente ele senta. E ele disse, eu fui julgado. Claro que as pessoas se assustaram com aquela palavra, eu fui julgado. Pois ele deu uma segunda palavra, eu fui julgado severamente. Todos aumentaram o espanto. E ele disse uma terceira frase, e eu fui condenado dentro de mim. Quando a gente conta essa história, eu mesmo fico imaginando, se eu estivesse lá naquele local, eu ia ficar muito espantado. Foi o que aconteceu com São Bruno. Ele ouviu aquela palavra e aquilo fez
mas ele se converteu. A mudança foi tão forte que ele dedicou a sua vida, fez uma boa, profunda e sincera confissão. Depois mudou de vida e viveu uma vida de santidade, tanto é que hoje é um santo canonizado, São Bruno. Um homem que, no dizer das pessoas, tinha fama, tinha riquezas, todos o respeitavam, só que ele não se preparou para ir ao céu. O que a gente está fazendo aqui nessa terra se não nos prepararmos para irmos ao céu? Papai, mamãe, vocês têm a maior responsabilidade, que é levar os seus filhos para o céu. Eu sei que a gente tem que dar boa educação, tem que conseguir o melhor colégio, tem que ensinar várias coisas, tudo isso é importante. Mas no fundo, a missão do papai e da mamãe é levar os filhos para o céu. Talvez vocês pensem, padre, mas eu dei tudo para o meu filho, ensinei, ele era coroinha, ajudava na igreja, fez catequese, crisma, e agora está afastado. Reza por ele, porque eu também me afastei por um tempo, e por causa da oração dos meus pais e do meu irmão, eu voltei à fé, e hoje sou sacerdote da igreja. Se acontecer de Deus te chamar hoje, será para onde eu vou? Essa pergunta nós temos que fazer. A quaresma é tempo de conversão, e nada melhor do que prepararmos o início da quaresma com um chamado que esse que a liturgia nos faz. A segunda leitura do dia de hoje, São Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certo de que vossas fadigas, vossos cansaços, não são em vão no Senhor. Mas no final, a gente buscando viver uma vida reta no Senhor, vai falar: entra para a alegria do meu Senhor e vem para o céu. É isso que ele vai dizer. Essa palavra que a gente prepara uma quaresma de conversão. E já daqui a 2 semanas nós vamos começar um mutirão de confissões. Há quanto tempo você não confessa? Há quanto tempo você não confessa? Mas padre, precisa confessar para o sacerdote? Eu confesso com Deus. O sacerdote é pecador como eu, como assim que eu preciso confessar? Foi assim que Jesus quis. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Foi Jesus que decidiu assim. Decidiu assim e pediu. Tanto é assim que eu também, padre, pego. E eu também procuro outro padre para confessar. Quaresma é tempo de mudança de vida. E uma das coisas que nós temos que mudar é o nosso coração. O Evangelho de hoje fala uma palavra que é muito clara. A boca fala do que o coração está cheio. O Evangelho e a primeira leitura hoje falam de julgamento. Como a gente é apressado em apontar o dedo para os outros. A fulana fez isso, aquela minha vizinha fez aquilo, o fulano fez aquilo. Mas será que a gente sabe o que está acontecendo por trás? Talvez a gente veja uma pessoa fazendo algo que para nós parece errado, mas a pessoa está fazendo um ato de virtude. Quem sabe que aquela pessoa está enfrentando? Talvez uma mulher que está andando com dificuldade tenha descoberto há pouco tempo uma traição do marido e por isso ela está sofrendo tanto. Quando a gente acusa uma pessoa, se eu aponto um dedo para lá, tem 3 dedos apontando para mim. 3 dedos pensando que a gente tem que olhar em primeiro lugar para nós mesmos. Provavelmente você já pegou um cisco no olho, coisa ruim, não é? Quando cai um cisco no olho, a gente tem que pegar o colírio, às vezes a gente puxa até que aquele cisco saia. Mas o cisco é bem pequenininho. E o que é uma trave? Que o Evangelho fala hoje. Olha lá, nosso Senhor Jesus Cristo foi preso a 2 traves, uma vertical e uma horizontal. Na trave horizontal estão as 2 mãos de Jesus presas. Jesus foi condenado, sim ou não? Sim. Jesus tinha pecado? Não. Ele foi condenado injustamente. Mas às vezes a gente condena as pessoas da mesma forma como condenaram a Jesus, injustamente. Às vezes a gente aponta e condena os outros injustamente.
justamente sem saber o que está por trás. E o que a gente tem que fazer? Olha para Jesus crucificado e pede a Ele os olhos dele. Pede a Ele para ver todas as coisas como Ele vê. Os olhos de Jesus, para ver a Ele, Jesus, como Ele vê você, com misericórdia, para ver as outras pessoas com misericórdia. Eu sei que você, como eu, já pecou muitas vezes no passado. E quando a gente ajoelha perante o sacerdote da confissão, o que Deus diz na boca do sacerdote? Eu te absolvo, eu te perdoo, vá em paz. Deus olha com misericórdia para cada um de nós. E quem somos nós para não olharmos com misericórdia para os outros? Deus espera você com um olhar dele. Padre, eu vi que muitas vezes eu tenho julgado os outros. Pois peça hoje um presente para Jesus. Hoje, durante a Santa Missa, peça a Ele a graça de ver as coisas e as pessoas com o olhar dele. Aprende que Ele olha você com misericórdia. Ele não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas, porque sabe de que barro somos feitos. Ele sabe que nós somos fracos. Ele olha para a gente, para mim, para vocês, com profunda misericórdia. E hoje Ele pede para você: aprenda de mim. Lembra quando Ele disse no Evangelho: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração? Hoje o Senhor fala com você: aprenda com os meus olhos e olhe a situação das coisas e das pessoas com o meu olhar. Voltando para o início dessa homilia, e assim eu encerro. Hoje nós devemos fazer o exercício de pensarmos: e se Deus me chamar hoje, para onde eu vou? Se eu perceber que eu corro o risco de não me salvar, a primeira e mais importante atitude que eu posso fazer e que eu devo fazer é procurar logo a confissão. Veja aqui na Igreja Bom Jesus, onde tem confissão, que horas que o Padre Luiz está atendendo, lá no abrigo, aqui bem pertinho, o Padre Luiz Carlos, que é chará do Padre Luiz Carlos aqui, confessa todas as tardes, de 2 às 4, está sempre lá. Tem confissão aqui pertinho, onde eu trabalho, no Santuário de Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção, toda sexta-feira, o dia todo, de manhã e à tarde. Algum lugar dessa cidade você vai encontrar um sacerdote, mas não deixa para depois. O negócio mais importante que nós temos nessa terra é a nossa salvação. E a gente não pode adiar. Às vezes a gente adia pagar um boleto, conversa lá na empresa, liga lá do DAI e fala: olha, não deu certo, será que pode acumular para o mês seguinte? Mas a nossa salvação a gente não pode demorar, não. Essa a gente tem que pensar e pensar logo. Quaresma é tempo de conversão. Uma cachoeira de graças está sendo derramada para você. Pega essa graça, aproveite e tenha uma santa quaresma. Deus quer você no céu e Ele quer que você se prepare bem para ir ao céu. Conte com o auxílio da Virgem Maria. E aqui eu encerro. Uma vez Dom Bosco, que é o fundador da Ordem dos Salesianos, ele cuidava de crianças e adolescentes e ele tinha muitas experiências místicas. Ele teve um sonho, e no sonho ele viu um discípulo dele que tinha acabado de morrer, que se chamava Domingos Sávio, São Domingos Sávio. Ele viu São Domingos Sávio com um brilho muito grande no céu. São Domingos Sávio estava radiante de glória, todo iluminado, feliz e sorridente, sorria que só. E ele perguntou: Domingos Sávio, me diz uma coisa, eu estou vendo a sua alegria, estou vendo que você está no céu, me diz o que mais te ajudou na hora da sua morte para que você fosse para o céu? Perguntou para ele: foi a sua pureza? Ele disse: sim, a pureza me ajudou muito, a luta que eu tentei lutar e vivi a castidade me ajudou muito, mas não foi isso o mais importante.
Aí Dom Bosco perguntou: foram as orações que você fez durante a vida? Ele disse: claro, as orações me ajudaram muito, foram muito importantes na hora da minha morte, mas não foi isso que foi o mais importante. E aí Dom Bosco perguntou: mas diga então para mim, Domingos Sávio, o que foi o mais importante para você? Domingos Sávio abriu um sorriso, abriu os braços e ele disse: o que mais me valeu na hora da minha morte foi a devoção à Virgem Maria. Eu sei que você ama Nossa Senhora, então ama cada vez mais a ela. Quando a gente reza Ave Maria, a gente reza o quê? Me ajude. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela sabe lembrar quando você reza para ela de todo o coração. Então confie em Nossa Senhora e pede nessa quaresma um coração novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.